Por que determinada terra deve ser considerada terra indígena e uma outra determinada terra não deve ser considerada terra indígena? Quem fez a divisão não fomos nós, né? Não foram nossos ancestrais. Foi os bandeirantes que chegaram delimitando terra para isso. Fala pessoal, meu nome é Arthur Doval, sou deputado estadual aqui por São Paulo, pré-candidato ao governo do estado e eu sou contra a demarcação de terras indígenas. Mude a minha ideia. Olá. E aí, beleza? Tudo bem, deputado? Tudo bom, Daniel? Bom dia, tudo bom? Posso te chamar de você? Pode, à vontade. Obrigado. Você também, por favor, tá? Vamos lá. A minha frase hoje é: eu sou contra a demarcação de terras indígenas. De fato, não acho correto que se demarque terras indígenas e se haja do jeito que se age hoje com a população indígena. Então você é contra a demarcação dos territórios dos primeiros habitantes deste país, né? Então, eu tenho uma coisa para te dizer, que nós, povos indígenas, já estávamos aqui antes da chegada dos não indígenas, né? E a demarcação de terras, além de manter os nossos costumes, a nossa cultura dentro desse território, além nos previne ainda contra todo esse genocídio, etnocídio, o ecocídio governamental direcionado aos povos indígenas. No caso, quando eu digo que eu sou contra a demarcação de terras indígenas, em nenhum momento eu quero retirar a terra dos indígenas, né? A gente tem, acho que, uma divergência aqui de ponto de vista e eu acho que nós devemos, ao invés de demarcar artificialmente essas áreas, dar o título de propriedade para que o povo indígena faça o que quiser com aquilo. Se você é contra a demarcação de terras, e o que seria o título de propriedade? Você está falando de algo individual, como os não indígenas pensam? Ah, isso é meu, a terra como apenas propriedade e não como território, porque nós vemos a terra como território, ela é sagrada, ela vem com outra ideia dessa posse de terras. A minha alternativa é: dá-se o título de propriedade ao índio e o índio torna-se dono daquela terra. A partir daí ele faz o que ele quiser, o que ele bem entender. Olha, nós vamos manter a terra exatamente assim, tá tudo certo. Temos que todos sentar para conversar, essa é uma oportunidade de sentar para conversar, né? Para ter esse debate da posse, vamos entrar em muitas questões, né? A demarcação de terra ela, é pela união, então todos estão protegendo. O indígena está ali na terra protegendo contra toda a devastação, contra tudo. Então, talvez isso daí entre em contradição, porque daí vai dar o direito de alocar, direito de vender. E muda culturalmente o indígena, porque não é isso, né? O indígena ele tem que ter suas tradições, tem que preservar e respeitar suas tradições. Se por essa forma, está mais uma vez colonizando a forma de pensamento do indígena. O que você está me dizendo é: eu tenho que proteger o coletivo do indivíduo Daniel que pode um dia querer vender essa terra ou alugar essa terra. Nesse ponto é que a gente discorda. Porque eu acredito que você é um indivíduo. Você não é parte de um coletivo. Você não deve perder a sua individualidade por causa dos interesses de um coletivo. Você tem os seus direitos naturais. E se a propriedade de qualquer coisa é sua, é natural que você possa fazer o que você quiser com ela. Eu tenho a posse da terra, então. Por falta de conhecimento jurídico, que é a grande maioria, fica fácil de alguém com mais conhecimento ir lá e ludibriar, assim como acontece. Entendi. É isso que eu quero dizer. Se a gente voltar lá atrás, não como posse, a terra era dos povos. Quando chegou a colonização, foi justamente o que aconteceu. Foram bem recebidos, só que por ganância da exploração, tomaram as terras de uma forma agressiva. Então agora, a questão da luta da demarcação é justamente demarcar onde aqui está limitado, vocês não avançam aqui. Vamos respeitar os espaços. Só porque eles chegaram primeiro e eu acho que tem que preservar, não tudo que eles exigirem fazer também, tudo, que está modernizando as coisas. É o mínimo que a gente
né, tem que garantir para a perpetuação desse modo de vida, dessa cultura, desse modo de pensar. Os estrangeiros somos nós, né? Gente que chegou aqui nessa terra que a gente não pode nem dizer que era deles, porque não é assim que eles vêm, né? Eles têm um respeito muito grande pela terra que a gente veio aprender, inclusive, né? Para que a gente precisa do território? Para a gente manter vivo a nossa crença, as nossas danças, o nosso costume, o nosso modo de viver e de ver o mundo. Pensar em demarcação é garantir a vida dos povos indígenas, é garantir a vida dos seres, dos biomas, da diversidade, da biodiversidade, mas infelizmente, né, forças políticas, forças contrárias aos povos indígenas, à vida, aos territórios indígenas, atuam de forma muito incisiva dentro do Congresso Nacional, faz lobby, né, dentro do Executivo. O próprio presidente da República é contra a demarcação das terras indígenas. Em vez de você ficar dependendo de um presidente, que é o que acontece hoje, nós, em vez de termos políticas de Estado, nós temos políticas de governo. Haja vista a diferença do número de demarcações de terras indígenas conforme a mudança de governos. No último agora, do governo Bolsonaro, não houve nenhuma, né? Enquanto que no governo Lula, se não me engano, passaram de 80. Ou seja, o que a gente tem é uma ferramenta subjetiva na mão de um presidente, né, que pode deliberadamente mexer a seu gosto. Por isso que, dando título de propriedade para o índio, você descentraliza e você dá o poder ao indígena que ali está, o poder de escolha do que fazer com aquela terra. Eu concordo com a demarcação de terras. O movimento indígena vem com isso, já está definido na Constituição Federal, foi uma luta do movimento indígena. Não compreendo esse lado dessa propriedade de algo individual. Então, enquanto isso não estiver muito certo num país que prolifera a necropolítica, então não tem como pensar em outra forma que não seja essa que nós temos e que ela é sucateada. Porque, visto que você mesmo falou da questão da demarcação de terras, nós vimos aí que, na fala do próprio presidente, que não irá demarcar terras indígenas. Então, isso é complicado para a situação dos povos indígenas que estão aí à beira das estradas, vulneráveis a tanta situação, por conta de não ter o direito de ficar no seu próprio território. Sim. Você tocou num assunto muito importante, que é a falta de assistência justamente para os povos indígenas, né? Eu, pessoalmente, sou totalmente contra o conceito de povos indígenas, né? Eu não acho que nós devemos dividir os brasileiros entre povos. Todos nós, né, somos brasileiros, existe o povo brasileiro. Portanto, eu acredito que para que haja uma inclusão do índio, inclusive dentro, né, da assistência social que o Estado tem por dever prestar, inclusive de saúde e educação, você precisa inserir o indígena na nossa sociedade. Nós sempre fizemos parte da comunhão nacional, agora com a nossa diversidade, com a nossa especificidade, e essa especificidade que tem que ser respeitada. Nós não somos mais ou menos do que os outros membros da sociedade brasileira, simplesmente somos diferentes, porque cultuamos de forma diferente, porque temos nossos saberes tradicionais de forma diferente, e a integração nacional, isso foi criado para tentar exterminar os povos indígenas, para não reconhecer direito, para negar direitos. E essa ideologia de inserir os povos indígenas como meio nacional nada mais é do que um ato de violência. O que nós queremos dos governantes é que os nossos direitos sejam reconhecidos e da sociedade que respeita a nossa diversidade. Bom, eu sou descendente de índios goitacazes, né? Então eu acho fundamental você preservar a questão cultural. É como a gente dá valor ao nosso país, às nossas origens, né? Se se integrar não vai ficar igual a gente, não é bom. Hoje o Estado, ele trata o indígena quase como um animal. O indígena não tem sequer o poder de escolha individual. Então você vê que você tem vários intermediários, você tem quase que um sindicato, né, dos interesses do povo indígena, como gostam de deixar, e eu sou contra isso. Por mais que tenhamos dificuldade, que nós temos, e nós temos que lutar para que essa demarcação saia, que nós temos tantos desgovernos, mas nós temos que lutar, e é o que o meu povo indígena que está
acessível até o momento no sentido de luta nossa. É o que a gente quer demarcação de terras. Se a gente não fosse pensar em demarcação de terras, em outra forma de ocupar esse território, a gente queria que todo mundo fosse embora. Quando eu chego para o indígena e falo assim, você está nessa terra, minha família está nessa terra há, sei lá, 200 anos. Legal. O que você quer fazer? Poxa, eu queria explorar o minério que tem aqui embaixo. Eu queria plantar. Você não pode. Você tem que sair daí, entrar no território jurídico do não indígena e começar do zero. Isso é de uma arrogância absurda. A gente sempre tentou civilizar, trazer, mudar, transformar o índio para aquilo, para a cultura ocidental europeia. E é justamente isso que a Constituição, de forma sábia e não de forma gratuita, não foi gratuito isso, foi uma conquista das comunidades indígenas. Realmente, se a gente for estudar um pouquinho o poder constituinte originário, a Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ver que as comunidades indígenas foram muito atuantes na defesa dos seus direitos, e é por isso que o artigo 231, 232 prevêem essas proteções. A demarcação de terra vem como tranquilidade para a gente. Por exemplo, no Jaraguá, a gente tem 1,7 hectares protegido, demarcado, homologado. É a menor terra indígena do mundo. A luta foi para expandir, para proteger os 532 hectares em volta do pico. Só que ainda está, como você falou, falta a assinatura do presidente. Dependemos do governo. Mas daí vem um outro ponto. Por que não ter mais indígenas lá dentro para poder conversar e ver essas leis? Está devagar isso. Para poder ter mais esses diálogos, para a gente, nós todos mesmo compreendemos. Porque às vezes a gente, como moradores, a gente também fica um pouco leigo assim com o que é a demarcação. Que vocês estão ali com os papéis e a gente fica um pouco leigo de saber. A gente só entende que assim, demarcando a terra, a gente fica tranquilo para poder cobrar nossos direitos como cidadãos também. A questão dos direitos da Constituição, a questão dos direitos do Estado, de trazer a escola. Sua terra não é demarcada, não posso pôr escola lá dentro. Tem que ver quais são os pontos. É coletivo, se for individual, na lei vai ter esse direito de ter numa terra particular, ter escola? Sendo que é do Estado, é comunitário, é cansativo ficar toda hora pedindo para a FUNAI, pedir para o governo, pedir auxílio, isso, aquilo. A gente quer ter nossa autonomia, todos os povos, todas as aldeias querem ter autonomia, mas para essa autonomia tem que ser cumprido todas as leis que o próprio não indígena fez, né? Então, questão da Constituição, se disse o nome do presidente, se ele prometeu cumprir a Constituição, então tem que cumprir a risca. A demarcação de terras, até chegar à homologação, que a homologação, sim, é de responsabilidade da presidência, os passos anteriores dos estudos antropológicos é de responsabilidade da FUNAI. Então, quando a gente chama, aí a FUNAI vai lá fazer o reconhecimento desse território, leva os estudiosos, os antropólogos, os historiadores, e daí, quando passar todas essas etapas, aí vai para a homologação, que é o local onde está parado todas as nossas terras indígenas, né? Nós temos um problema, agora focando um pouco mais no processo para a demarcação de terras indígenas, né? São 5 passos, né? Onde os 4 primeiros simplesmente só dependem da parte interessada. Então vamos lá, a gente parte de um conceito completamente subjetivo do que seria uma terra indígena, né? O que seria sequer um indígena, né? Eu quero dizer que eu também sou parte indígena. Eu fiz o meu teste de genética, eu sou 4% indígena. Tá vendo só? Eu acho que nós temos de rever os métodos de demarcação de terra indígena, esse é o primeiro ponto. Você tem de ter a contradição no mérito, tá? Temos de rever essa parte de indenizações. Em terceiro ponto, nós temos de diluir o poder de decisão. Em vez de deixar concentrado na mão de um presidente, que se passe aos representantes da sociedade, que se passe ao Congresso Nacional. Aí são duas coisas diferentes. A forma que eu consigo caracterizar o que é uma terra indígena, sim, é necessário algo que é um estudo antropológico, jurídico, histórico, linguístico, sim, que envolvem ciências humanas. Aí a gente tá frito. Tem que ter esse estudo mesmo. É verdade. Não, mas tem que ter esse estudo, certo? E a FUNAI, justamente, ela foi criada justamente para que tenham técnicos desenvolvidos para fazer isso, certo? Essa é a melhor forma de fazer isso. A outra questão é deixar para uma subjetividade do presidente da República. A Constituição manda com que faça. A vontade não é a vontade do presidente da República.
A vontade é a vontade da Constituição. Nós estamos num Estado de Direito e aquilo que nós fazemos como pessoa, como homens públicos, é a vontade da lei e a vontade da Constituição. Não é uma escolha meramente política do presidente da República. O presidente da República está embora quando ele deixa de fazer aquilo que a Constituição manda que ele faça. Imagina se 200 milhões de brasileiros decidirem que são indígenas. Eu sou indígena. O meu tataravô era indígena. Eu quero também um pedaço de terra. Como que você vai garantir o meu direito de ter uma terra? É um perigo muito grande aí na sua fala. É um perigo muito grande. Dizer, eu quero ser indígena, eu sou indígena, lá da minha tatara era indígena, e agora eu quero essa terra, eu quero me enfiar aqui. Aí tá um perigo naquilo que você falou, da propriedade. Porque se eu digo, eu vou dar propriedade para alguém, uma propriedade pode dar um entendimento de que essa pessoa única vai chegar lá e dizer, eu quero a minha propriedade enquanto eu, pessoal, individual. E diferente da lógica da demarcação de território, que deveria até mudar o nome terra para território, que terra me parece muito com questão de ruralista, né? Que terra, minha terra, minha terra, minha terra. E território parte do princípio de outras coisas. Integração. Cultura, memória de ancestrais, é onde tem a nossa importância espiritual, tudo aquilo que é imaterial que está ali dentro. O que a Constituição protege são as comunidades, é a cultura indígena e não o índio individualmente. Então é impossível você passar um título de posse ou propriedade para um determinado índio. Por quê? Porque essa proteção ela é coletiva e ela é para as presentes e para as futuras gerações. Vamos supor que isso que o senhor propôs realmente seja instituído e que os índios, né, aqueles que receberam os títulos de propriedade ou de posse, transmitam essas propriedades para outras pessoas, por qualquer motivo. Vendam ou alugam. Vendam, alugam ou percam. Porque se eles têm a propriedade, eles também podem perder, por exemplo, pelo uso capião, que é uma das formas de você adquirir a propriedade de alguém que vai perdê-la. Hoje, a Constituição faz o seguinte, ela protege esses povos, deixando com que eles permaneçam nesses locais, que são terras da União. Eu considero um desrespeito tremendo isso. Você desindividualizar um indivíduo e colocá-lo como parte de um coletivo. E aí você começa a ter questões, em primeiro lugar, subjetivas, que trazem dificuldades práticas. O que é um indígena? O que é um não indígena? O que é uma terra indígena? E o segundo ponto, que a meu ver é mais importante, que é do ponto de vista moral. Você diz a ele o que é melhor para ele mesmo. Se você o trata como indivíduo e o dá o título de propriedade, ele passa a ser um cidadão pleno. Eu escolho o que eu vou fazer com a minha vida e com a minha propriedade. O índio entende a propriedade como, primeiro, não é dele, é a natureza, é algo em que as suas gerações passadas e as suas gerações futuras vão ocupar de forma coletiva. Se a gente tratar ele individualmente, isso descaracteriza essa questão cultural e põe, além de tudo, né, você coloca em xeque uma propriedade que é da União, mesmo que grileiros fiquem lá indeterminadamente por anos e anos a fio, aquilo nunca vai ser deles, porque aquilo é um terreno da União. O Estado brasileiro tem a obrigação de fazer essa demarcação das terras indígenas justamente para a proteção dessas culturas, desses povos. A propriedade, para nós, é completamente diferente do que é para o índio. Muitos não indígenas vê uma área como valor mensurável, enxerga aquilo como objeto que pode ser explorado e muitas vezes é de forma indevida. E os povos indígenas enxergam totalmente diferente. O que eu vejo de uma floresta, que eu vejo vida, eu vejo diversidade, eu vejo respeito. O branco quando vê madeira para cortar, vê minério para extrair e tenta de alguma forma explorar aquilo para ter lucro, para ter ganho. Nós não vemos dessa forma. Nós vemos que ali há uns seres que devem ser protegidos, há espaços sagrados que devem ser protegidos e essa relação nossa com o meio ambiente é que todos deveriam aprender a beber um pouco da nossa água, porque senão o mundo não estaria nesse caos que está com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. Vamos viver em harmonia, vamos ver o melhor de todos os lados. Então, como você disse, do seu DNA, se você tem esse sangue correndo, o que está faltando então para você aprender? Porque durante esses 500 anos, todos os indígenas aprenderam tudo com o não indígena. Mas chegou um momento que a gente está vendo que, mesmo com demarcação, a invasão de garimpeiros,
lá em cima. Será que com posse também não seria? A ganância, ela supera muita coisa, né? Aí existem esses conflitos, aí eu volto à pergunta então. Você defende essa parte então? Então como que seria? Boa. Jogou pra mim. Precisei, né? Tá certo. Porque Não, como que seria? Como que... Eu tenho uma sugestão. Sim. Eu tenho uma sugestão. Se a questão for, teve indígena ali, então essa terra indígena, vai todo mundo embora. Acabou. Todo mundo sai daqui e deixa tudo pro indígena. Desculpa te cortar. Claro. Mas se você fala dessa forma, se vai todo mundo embora, então todo mundo tem que voltar para a Europa. Não, é o que eu tô falando. se esse for o critério, todo mundo tem que voltar para a Europa. Aí você começa a pensar o seguinte, mas peraí, eu sou puramente europeu? Não sou puramente europeu. Aí o que você começa a fazer? Algo que é impossível. Você começa a criar um tribunal racista. Peraí, o quão índio você é para poder ficar aqui? O quão não indígena você é para você ter que voltar? Então, isso ninguém quer. Eu tenho certeza que você não quer isso. Eu também não quero. Então a gente tem que partir de um critério objetivo. Qual é a sugestão que eu dou? Cria-se um marco temporal e numa divisão como essa, onde você estabelece um marco temporal e dá o título de propriedade, o indivíduo indígena vai ter muito mais terras do que a enorme maioria dos não indígenas. Você entende? Eu acho que é um ponto de partida bom porque acaba a subjetividade. Nós precisamos de um marco temporal. Onde vai ser? Não sei. Eu sugiro aqui leigamente o marco de 88. Não, Arthur, não é o ideal. Tudo bem, vamos discutir isso. Mas eu acho que a gente tem que passar disso e partir para um critério objetivo. Concordamos e discordamos. Por quê? Quando se trata de povos que nunca foram consultados. Então não dá para a gente pôr um marco temporal a partir de 88, sendo que a história não é de 88. Nós temos que entrelaçar, sentar e conversar e ter esse respeito de debate. E se todos os povos dizem que não há marco temporal e que nossa história não começa em 88, então vamos rever a história, porque nos livros está tudo errado. É o melhor caminho? Talvez não. Porque se a gente pensar, em 1501 já não tem mais marco temporal. Porque alguém morreu por causa de uma terra e isso foi uma injustiça. Alerta Yanomami. Garimpeiros criminosos agora jogam bombas contra indígenas da comunidade Palimiu, na terra indígena Yanomami, em 7º dia de ataques. Enquanto isso, o governo federal finge que não há nada acontecendo. Está tendo esses conflitos nessa terra que já duram aí um bom tempo, né? Então isso é uma demanda também de falta de governantes que governam, né? Que possam ir lá, intervir e fazer alguma coisa. Não quer dizer que o governo indo lá intervir, eu vou dizer que está sendo bondoso e que eu quero que tudo fique nas mãos dele ou deixe de ficar nas mãos dele. Quer dizer que é um dever dele cumprir, é um dever dele ir lá, garantir vidas, tirar todos esses garimpos de dentro dos territórios indígenas. Concordamos nesse ponto, né? Eu acho que o governo não está cumprindo o seu papel, nesse caso principalmente, né, de proteção dos povos indígenas. A gente tem que achar uma maneira de remediar isso. Como fazer? Né? Fala-se ali de garimpo, até a gente pode extrapolar isso para desmatamento ou mineração ilegal. Nas terras não tituladas, ou seja, naquelas terras que você não tem dono, é muito mais difícil você, em primeiro lugar, identificar o agressor, em segundo lugar, responsabilizar, né, e pegar medidas de compensação daquilo que foi feito. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma terra, a terra é minha, desse jeito bem capitalista mesmo. E aí eu estou submetido ao Código Florestal, onde eu não posso desmatar tal área. Aí o governo passa um drone e vê que eu desmatei tal área, ou que tal área foi desmatada. O que vai acontecer? O governo vem em cima de mim. Agora, quando a terra é não titulada, como é que você faz isso? É quase impossível você chegar a alguém que você possa responsabilizar de maneira legítima. Portanto, eu acredito que uma das maneiras que a gente tem para proteger justamente, não só o meio ambiente, mas as pessoas que lá vivem, é justamente dando o título de propriedade, porque a partir dali elas são donas daquela terra e simplesmente ninguém pode invadir. Não, eu discordo, mas tá bom, eu acho que a gente vai ficar por horas discordando, eu acho que você tá trazendo até uma forma que, que eu estou discordando do seu ponto de vista, mas é isso, não está agindo de preconceito comigo. Poucas pessoas que conversaram comigo falaram que eu não fui ofensivo ou preconceituoso, né? Ainda bem que você não me acha ofensivo ou preconceituoso. Muito obrigado pela diálogo. Mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas.
Menos de 1 milhão de pessoas vivem nesses lugares isolados do Brasil, de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar esses cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. Me colocaram um tweet do Jair Bolsonaro que eu não tenho o menor respeito. Não sei, de repente para ele integrar e matar todo mundo. Ficou um conceito subjetivo. Vindo dele, eu não espero nada de bom. Daí, nesse ponto, a gente está bem de acordo. Não concordar com as palavras do atual presidente. Como que ele pode falar pelos povos indígenas e não sentar para conversar, por exemplo, com o Raoni? Então, enquanto ele não conseguir sentar para conversar, sim, sendo representante legal da população, então não. E aí a gente chega naquele problema. A demarcação depende da canetada de quem? Dele. O que é um erro. É um erro, exatamente. Eu acho um completo erro. Estamos de acordo. Eu quero harmonia. E para ter harmonia tem que sentar para conversar. Então, se for necessário sentar para conversar com quem for, vamos sentar e conversar. Show. Porque a gente precisa rever as situações. E não é viver do passado, é o agora. O agora está acontecendo. Então, a cada atitude nossa de boa vontade para fazer o agora acontecer, a gente vai se harmonizar. E é como eu sempre digo, as pessoas, mas como a natureza, isso, aquilo, quebra a sua calçada e planta árvore, que você já vai estar melhorando. A gente não quer derrubar prédio, não tem mais como. Como a gente falou, não tem como expulsar as pessoas, não tem como, mas tem como resgatar. Os rios, eles precisam ser resgatados. O rio Tietê, ele está em coma, a gente fala. Então, é rever situações, e essa rever situações é justamente compreender como que os povos que estavam aqui antes dos europeus chegarem viviam. Por que era tudo tão lindo? Por que o Brasil é tão lindo e maravilhoso? Por causa do tratamento espiritual, tratamento com a terra e isso. Então isso só precisa rever. O que a gente precisa é querer um país melhor, sem dúvida nenhuma, e com a proteção do ser humano, com a proteção da multiculturalismo, que faz o Brasil o país mais rico do mundo, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a demarcação já.